Senhor Jesus, amém, amém, aleluia, ó Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, amém, ó Senhor Jesus, amém, amém, Senhor Jesus, amém, ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus, louvamos a Ti esta noite, Senhor, por mais uma reunião. Senhor, queremos tocar na Tua palavra. Senhor, queremos ouvir de Ti, Senhor, o que tens a falar ao nosso coração. Ó Senhor Jesus, não somos dignos de nada, Senhor, mas pela Tua misericórdia, o Senhor fala a nós, o Senhor preenche o nosso coração. Por isso, nessa noite, toma a nossa mente, toma todo o nosso ser. Ó Senhor Jesus, fala a Tua vontade. Senhor, queremos Te seguir. Queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. Abençoa-nos, Senhor, nesse momento. Ó Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, graças ao Senhor, mais uma reunião. Hoje vai ter um caráter diferente, como o Jean anunciou no início da reunião. Nós tivemos comunhão e sentimos que de aproveitar um pouco mais também da reunião para trazer uma palavra a cada segmento. Então, no último sábado do mês, nós vamos ter uma comunhão especial. Se vamos fazer isso com, até a volta do Senhor ou não, se é um período, não sei. Então, vamos deixar o Senhor fluir, deixar o Espírito fluir. Amém? Mas isso não quer dizer que a palavra, por exemplo, destinada às irmãs. Então, os varões não vão participar da reunião? Há uma palavra aos casais. Quer dizer que, então, os solteiros não vão participar da reunião? Opa, a coisa está andando aqui, ó. Uma palavra, hoje é a palavra aos pais e aos irmãos e às irmãs que servem no Ministério Bíblico Infantil. Como o Jean falou no início, então eu não sou pai, eu não estou no serviço, então essa palavra não é para mim, eu não vou participar da reunião. O nosso receio, fala até um receio pessoal, é que isso ocorra em nós. Então hoje não é para mim, eu não vou para a reunião. Primeiro que a reunião é um desfrute coletivo. É um momento que, nessa correria da semana, a gente tem como ver todos os irmãos. Então, precisamos valorizar a reunião. Segundo, que independente que naquele momento você não esteja nessa situação, por exemplo, você não tenha filhos e não esteja servindo no Ministério Bíblico Infantil, mas com a palavra, esperamos que você não tenha filhos, eu não sei qual é o momento que você está, mas possa servir no Ministério Bíblico Infantil. Precisamos de irmãos e irmãs nesse serviço. É muito importante. Para isso, então, o sentimento é que essa palavra, essas comunhões especiais, possa brotar em nós mais encargo, mais desespero pela necessidade do Senhor. Então hoje nós vamos ter um pouco de comunhão nesse sentido. O tema é Senhor, ensina-nos
a cuidar dos nossos filhos. Esse tema reflete um sentimento de oração. E eu acho que deve ser o nosso sentimento. Criar filhos, cuidar de filhos. A gente ouve muito essa frase: é fácil gerar, difícil é cuidar. Isso é verdade. Muito mais quando nós colocamos princípios espirituais nesse cuidado. Senhor Jesus, ainda precisamos aprender muito. Que esse possa ser nosso clamor. Senhor, ensina-nos a cuidar dos nossos filhos. Hoje a comunhão, ela está baseada, praticamente a sua totalidade dela, em alguns capítulos desse livro, que fala aos irmãos: quem é pai, quem deseja ser pai, quem serve no MBI, quem deseja servir. É um livro fantástico, é um livro importante para nós lermos. Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tripp. Então, vamos ter um pouco de comunhão em alguns capítulos desse livro, que nos traz muita ajuda. Josué, passa. Conseguiu colocar o slide. Amém. Pode. É o Ivan que está aí. Irmãos, o que nós vemos num panorama de hoje na sociedade? Pode não ser o panorama da nossa casa, pode não ser a situação, mas é importante a gente perceber o que está acontecendo. Por quê? Porque os nossos filhos estão aí, eles estão na escola, estão no mundo, estão convivendo com esse cenário. Muitas crianças já deixaram efetivamente de considerar a mãe e o pai como uma autoridade ou um referencial para as suas vidas. Isso é verdade. E a tendência é que cada vez mais isso piore. Por quê? Porque é o inimigo que está infundindo desde cedo essa perda da referência. Segundo ponto, muitas pessoas... Pode passar. Pode passar o segundo e o terceiro. Aí. Muitas pessoas têm filhos, mas não querem agir como pais. Nossa cultura os tem convencido de que precisam satisfazer sua sede pessoal por realização. Como eu falei no início, é fácil gerar. Agora, cuidar são outros 500. Né? Então, essa é a situação de hoje. Muitos querem ter filhos, mas não querem agir como pais. Por quê? Porque dá trabalho. Se você tem um sono bom à noite, vai acabar esse sono. Talvez por um momento, né? Essa semana teve dia que, né, ali os meninos, por causa desse tempo seco e tal, madrugada acordaram, precisando ali lavar o nariz. O sono é quebrado em vários momentos. Se fosse só isso, beleza, né? Mas não, há uma questão de educação, há uma questão de princípios que precisamos incutir neles. E isso daí requer de nós um papel ativo. Porém, hoje, o que acontece? Gera e os pais, né? Deixa fluir, deixa a deriva. E até mesmo, nós aqui acabamos, de nossa missão de levar nossos filhos ao Senhor, nós deixamos sob a responsabilidade do Ministério Bíblico Infantil. Mas o MBI é uma fase. O filho é para o resto da vida. Então, o que precisa? Não é só esperar que o MBI vai cuidar dos nossos filhos. Nós precisamos mudar essa situação. Olha o terceiro ponto. Os pais de hoje são parte de uma geração que jogou fora a autoridade. Movimentos como protestos e pós-modernismo. O que é o pós-modernismo?
Talvez é uma palavra estranha, mas é o que está ocorrendo hoje na sociedade. Está faltando valores, ausência de regras. Não é verdade? Hoje, cada um faz o que bem entende. Eu quero seguir essa ideologia. E ai daquele que criar um atrito ou ser contrário a mim. Então, nós estamos vivendo um momento que a regra, quem dita, é cada um. O individualismo prevalece mais forte. Então, tais movimentos desafiaram os corretos padrões morais e sociais e mudou a maneira de pensarmos sobre autoridade e direitos individuais. Hoje, os pais estão frustrados e confusos. Como eu falei, às vezes pode parecer que não é a nossa realidade. A pergunta é, será? Na prática, será? Por quê? Porque mesmo que aparentemente esses movimentos não tenham nos atingido, mas indiretamente ou sutilmente eles estão ocorrendo. E os nossos filhos estão nessa esfera. A autoridade hoje, o que se propaga? Perde o pai e a autoridade. Não, agora tem que ser amigo. Mas uma coisa é autoridade, outra coisa é amizade. O pai pode ser amigo do filho, mas precisa distinguir esse relacionamento. O filho precisa ver o pai como uma autoridade. Então, o que fazer? Uma pergunta, né? Lança aí, Ivan. Amém. O que fazer diante desse cenário? Próximo slide. Precisamos perceber que o foco central da criação dos filhos é o Evangelho. Ó Senhor Jesus! Qual é o foco? Por quê? Por que eu estou criando os meus filhos? Por que eu estou na salinha servindo as crianças? Por quê? É só um momento para as crianças ficarem ali, às vezes por eu não estar servindo lá na salinha, eu posso ter a impressão de que é apenas um período para as crianças ficarem ali, numa salinha, enquanto nós temos a reunião da igreja. Não. Como pais, como irmãos e irmãs que servem o Ministério Bíblico Infantil, qual é o foco central? É o Evangelho. Precisamos evangelizar nossas crianças. Ó Senhor Jesus. E assim, então são feitas atividades nas salinhas, né? Precisamos em casa, falar um pouco do Senhor, orar com as crianças, levá-las a invocar o nome do Senhor. Cada atitude, cada momento, nós temos que aproveitar. Às vezes a gente pensa que é algo assim, formatado. Não. Ali está no momento ali, como às vezes está ali o filho, por exemplo, hoje, o Mateus estava lá sentindo uma dor na barriga, eu falei, vamos sentar aqui, vamos orar por essa dor. Às vezes parece que é uma simples oração, mas o Evangelho está entrando ali. Ele pode perceber que quando ele tiver com alguma situação em perigo, a primeira coisa é fazer o quê? Orar ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Próximo. Então, precisamos perceber, ir ao âmago, ao ponto central do comportamento das crianças. Qual é? É o coração. Ó Senhor Jesus, o coração é o centro de controle da vida. De repente a gente já ouviu isso daí, nós já lemos alguns versículos, vamos ler aqui também, mas o aqui nossos olhos precisam voltar para o coração da criança. Senhor Jesus. Próximo slide. Há um versículo
Esse versículo, Provérbios 4, 23. Nessa versão Almeida, revista e corrigida, nós utilizamos a revista atualizada. Diz o quê? Vamos ler todos juntos? Sobretudo, que se deve guardar. Na nossa versão fala, deles procedem as fontes de vida. Não é? Aqui fala as saídas de vida. Tem uma outra tradução, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esses versículos não estão relacionados apenas com as crianças. É a nossa vida. Como está o nosso coração? Por quê? Dele depende toda a nossa vida. Se o nosso coração não está adequado, a nossa vida vai ter problema. Agora, imagina, ao olharmos para uma criança, como é que está o coração dela? Os nossos filhos. O comportamento de uma pessoa é a expressão do fluir do coração. Muitas vezes nós focamos o que nós estamos vendo. Só que o sentimento hoje é nós percebemos que é uma outra dimensão. Cuidar das crianças, cuidar dos nossos filhos, não pode ser tão somente basear-nos naquilo que nós estamos vendo, o comportamento da criança. O coração determina o comportamento. Vamos ler aqui alguns versículos. Marcos, capítulo 7, versículo 21, 22. Amém? Marcos 7, 21 e 22. Pode esperar um pouquinho, tá? Volta, por favor. Não precisa nem tirar do slide, deixa o slide assim, que eu vou ler o versículo aqui para os irmãos. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então, é do coração que procedem todas essas coisas. Então, o que precisamos ver, irmãos? Precisamos enxergar que as necessidades dos nossos filhos vão além de um comportamento. São muito mais profundas do que aquele erro que ele está cometendo na nossa frente. Isso. Uma mudança de comportamento que não advém de uma mudança de coração não é recomendável. Pelo contrário, é condenável. Vamos para esse versículo, Mateus, capítulo 15. Versículos 7 e 8. Eu vou ler aqui para os irmãos. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja, irmãos, o que esse versículo diz? Ele fala sobre a hipocrisia dos fariseus. Há um comportamento bonito aos nossos olhos, mas o coração, o Senhor está falando, está longe do Senhor. Está longe de mim. Isso é hipocrisia. Muitas vezes, nós focamos em buscar um comportamento adequado
mas esquecemos do coração, que é o mais importante. Olha só, a próxima frase diz: exigimos comportamento e não nos dirigimos ao coração que impulsiona o comportamento. Nós olhamos, o que é, eu pergunto, o que é mais bonito? Você vê uma criança com comportamento, uma birra, por exemplo, ou um comportamento adequado? É claro que nós olhamos olhar para um comportamento que está ali aos nossos olhos adequado. Só que a alerta que eu estou fazendo aqui, primeiro, não é que nós temos que olhar que o comportamento adequado, ou quer dizer, o inadequado está certo. Não é isso que eu estou dizendo. É o que precisamos, na verdade, trabalhar no coração da criança. Às vezes, a gente olha para uma criança que ela aparentemente está com o coração, está com um comportamento adequado, mas o coração não está sendo trabalhado diante do Senhor. Então, o que vai acontecer? Uma criança que aos nossos olhos está adequada, mas provavelmente um adolescente rebelde e um jovem, um adulto, incrédulo. Não, mas ele invocou o nome do Senhor, ele creu. Eu não estou falando tão somente da salvação. Eu estou falando de uma pessoa que vai se tornar uma pessoa que os outros olharem, não, você não é cristão. Um proceder de um incrédulo. Então, o nosso foco precisa ver, próxima frase, o remédio não é unicamente mudar a estrutura do lar, e sim tratar do coração. Então, precisamos perceber, não é uma questão simplesmente de comportamento. Se o comportamento está bonitinho aos nossos olhos e quer dizer que está ok, será? Será? Provérbios, esse versículo que está referido, Provérbios 22, versículo 15. A estultícia, tolice, insensatez, uma atitude estúpida, erros normais de criança, está ligado ao coração da criança. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Veja, irmãos, o que esse provérbio está falando? Alguma coisa está errada no coração da criança, que necessita de correção. Se nós acharmos que tão somente um comportamento bonito aos nossos olhos está adequado, e nós não nos preocuparmos com o que é essencial ao coração, nós estamos falando que pessoas, agora eu falo adultos, que têm um comportamento adequado perante a sociedade, não precisa tratar o coração. Não é? Nós não conhecemos pessoas que têm um testemunho, um caráter humano, que muitas vezes me envergonha, que é um proceder mais adequado do que o meu. Só que é incrédulo. Acha que não precisa de Deus. Então, o que é o ponto aqui? Precisamos sim um comportamento adequado. Precisamos ajustar nossos filhos, nossas crianças. Mas não é somente isso. Precisamos perceber que alguma coisa está errada. Se mesmo que tenha um comportamento bom aos nossos olhos, nós precisamos olhar para o coração. A estultícia está ligada ao coração.
É como se a gente estivesse fazendo o quê, ó? Arrancando do coração esse tipo de comportamento da criança. É fácil? Não. Necessita do quê? Da vara de disciplina. Usar a vara, a correção, é um desafio para nós. Mas é um remédio importante. Ó Senhor Jesus. Amém? O ponto de confronto é o que está acontecendo no coração. A partir do comportamento visível, o que nós precisamos fazer? Aprender a educar o filho. Voltar-se para o coração dele, a fim de discipliná-lo. 1 Samuel 16:7, quando o Senhor falou com Samuel, ali quando Samuel estava escolhendo dentre os filhos de Jessé, um rei para o povo de Israel, e aí Samuel, o profeta Samuel, olhando os filhos, puxa, olha, não, esse aqui, começou a passar os filhos de Jessé. O primeiro passou, todo um porte, olha, bonito, né, atleta. E aí, é esse. Aí o Senhor falou, não, não é esse. É esse, é esse. Passaram-se todos os filhos, não tem mais. Lá aí o pai lembrou que tinha o caçula, que estava lá cuidando das ovelhas. Aí o Senhor falou para Samuel, uma frase que a gente já leu muito: não atentes para a formosura, nem para a aparência, né? Nem para a altura, nada, nada, nada. Eu rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Irmãos, quando nós olhamos para uma atitude de uma criança, esse comportamento visível, precisamos ver o que está por trás disso. Para um pouquinho, Senhor, o que está nessa situação aqui? Para nós podermos educar o filho adequadamente. Por exemplo, imagina uma casa que tem mais de um filho. 2, 3 ou 4, né? Em que há uma disputa por um brinquedo. Isso ocorre, não é uma vez, são várias vezes, por dia, por dia, por dia. Tem ali, imagina 3, 4 brinquedos, mas quer aquele negócio. Quer aquele brinquedo. E aí ocorre uma disputa entre eles. Qual é a nossa tendência natural? Quem pegou primeiro? Aí imagina aqui o Mateus e Miguel disputando. Quem pegou primeiro é o Mateus. Fui eu. Aí, então tá. Fica com o Mateus. Ok, Miguel? Quem nunca fez isso aí? Só que, o que nós estamos transmitindo nessa simples pergunta? Quem pegou primeiro? A gente está falando para eles, para as crianças, que olha, a justiça opera em favor de quem é mais rápido. Tá certo isso? Você imagina? Os dois ali, um de repente saiu correndo e pegou o brinquedo. E o pai ou a mãe vem lá e fala, quem pegou primeiro? Então você fica com ele. E quer dizer que quem for mais rápido, fica com o brinquedo? Mas na verdade, esse tipo de atitude mostra que as duas crianças, elas são egoístas. O que elas estão falando? Eu não me interesso, independente das custas, a minha felicidade é a mais importante. Então, na verdade, nós estamos aqui com 2 filhos que erraram, que pecaram. Aí, ao olhar para essa situação, eu pude enxergar de maneira diferente. Esse exemplo que eu dei aqui
foi um exemplo que o livro traz. E eu fui muito exposto nisso. Porque muitas vezes, a primeira atitude que a gente faz é quem pegou primeiro. Então eu comecei a mudar. Falei, peraí, vamos fazer o seguinte. Então, Mateus, você fica com o brinquedo por tantos minutos. E depois você compartilha com seu irmão por tantos minutos. E aí, o que a gente está ensinando para eles? Que não é assim. Não é que então somente chegou primeiro leva. Às vezes, olha, você precisa entender que por mais que você pegou primeiro, o teu irmão necessita brincar com aquele brinquedo e você vai compartilhar com ele também. Você vai fazer uma boa ação. Então veja, uma simples atitude, um simples fato, né? um fato que é uma disputa de brinquedo, a gente faz o quê? Procura o caminho mais fácil. Mas nós temos que aproveitar esses momentos para ensiná-los a compartilhar, a pensar no próximo. Ó Senhor Jesus. Aí vem uma pergunta: por que é tão fácil ver somente o comportamento quando as questões do coração são claramente muito mais importantes? Por que é mais fácil para nós olhar o comportamento? Porque é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo. Isso precisa nos impactar, até mesmo quando nós olharmos os filhos dos outros irmãos, das outras pessoas. Um filho de um colega de trabalho. A gente perceber que vai muito além do que aquilo que nós estamos vendo. Não é algo tão somente enxergar aquilo que está aos nossos olhos, mas é perceber que aquela atitude tem alguma coisa de errado no coração. E precisamos focar o coração. Por isso, irmãos, eu volto ao tema. Esse tema não era o tema original. Mas na comunhão com os irmãos, a gente viu que foi o melhor tema. Porque de fato reflete uma oração. Senhor, ensina-nos a cuidar dos nossos filhos. Não é uma coisa simples, irmãos. Então aqui eu vou destacar alguns pontos de como criar nossos filhos. Influências que moldam. Tudo que passa isso, todas as questões da vida familiar têm um impacto profundo sobre o tipo de criança que nossos filhos vão se tornar. Pensa que não, tudo que ocorre na nossa vida familiar pesa nessa criação. A pessoa que seu filho se torna é um produto de duas coisas: experiência de vida, e o segundo ponto, como ele interage com essa experiência. Então, são influências que formam o caráter da criança. Veja, irmãos, até mesmo nós podemos receber essa palavra para ajudar, às vezes, o nosso sobrinho, nossos netos, nossos irmãos, perceber que tem algumas coisas que influenciam na formação da vida dos nossos filhos. Como ele interage com essa experiência. Então vamos lá. Próximo. Influências que formam a vida de uma criança. Aqui, claro que são vários itens que, se a gente fosse delongar, fosse aprofundar, ia mais além do nosso tempo que temos, né? Então, estrutura da vida familiar. O que é isso? Como é que é a estrutura da vida da nossa família? Quantos filhos? Isso influencia. Um filho, 2 filhos,
3, 4. Ambos os pais exercem a função de filhos, de pais? Como é que é a interação dessa família? Isso precisa gerar em nós um discernimento. Até quando nós vamos olhar para uma família dos irmãos, família de algum colega de trabalho, vizinho. Por quê? A nossa tendência facilmente é de julgar. Mas quando nós olhamos, espera aí, por que tais crianças estão se comportando assim? Estrutura familiar. Isso faz parte. Segundo ponto, valores familiares. Aí vem a pergunta, o que é importante para os pais? O que os pais valorizam? Às vezes, para uma família, é um tipo de valor, para outra é diferente. Pessoas são mais importantes do que coisas? Às vezes pode ser. Por quê? Pode não ser sua intenção, mas na prática, o que você transmite é. Por exemplo, se de repente o filho vai e quebra um vaso de grande valor, qual é a nossa atitude diante disso? Porque de repente, como nós lidamos com esse fato, aí, imagina se nós perguntássemos para essa criança, olha, o que causa mais problema na sua vida? Se você quebrar o item de valor na casa ou desobedecer uma ordem dos seus pais? Isso aqui, irmãos, nos expõe. Eu falo por experiência própria. Que às vezes ali eu deixo ali, né, umas coisas guardadas, tudo ali no escritório, quando eu vou lá ver, não está mais assim. Claro, você vai lá, ensina a criança que não deve fazer isso, mas lembra o versículo? A estultícia está ligada ao coração. É um trabalho de o tempo todo nós retirarmos isso do coração. Nós às vezes achamos que é algo assim, automático. Uma correção vai resolver. Não, irmãos. Por isso que a frase que nós lemos no início, né? Os pais de hoje, eu vou traduzi-la. Não se faz mais pais como antigamente. Né? Antigamente era bem diferente. Não quer dizer que a situação, os pais hoje são totalmente diferentes do passado. Não, não é isso. A cultura de hoje mudou. O princípio permanece. Quer dizer que no passado o princípio mudou para hoje? Não, o princípio da educação permanece. Mas o que precisamos perceber é que nós, ao olharmos para esse cenário, precisamos mudar a estratégia. Como educar nossos filhos. Então, o que às vezes acontece em casa? Eu deixo lá, algumas coisas organizadas ali no escritório, vai lá, os meninos vão lá, de repente a Pérola vai lá e mexe. E, às vezes, eu vou lá, quando tratar a situação, acabo dando mais valor àquilo que mexeu nas minhas coisas do que a importância de obedecer o pai e a mãe. Então, às vezes, vai lá verificar, não, se eu mexer aqui, eu estou enrolado. Mas o que é mais importante? Porque, veja, irmãos, claro que um item de valor vai nos afetar. Precisamos até cuidar, né? Guarda direitinho para que as crianças não mexam. Mas, o que o filho precisa perceber? Que a desobediência, que é algo ligado ao coração, causa muito mais problema. O que bagunçou, alguma coisa ali arrumou, vamos lá, ensina o filho, corrija, ajeita. Né? Mas a desobediência, que está ligada ao coração, se ela não for tratada, vai levar para o mundo afora.
O próximo item, papéis familiares. Né? Perceber que cada membro, inclusive o filho, dentro de uma família, ele desempenha um papel. Mas nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes, por acharmos que, olha, o que é desempenhar um papel, vai lá, né, organiza seu quarto, você vai jogar o lixo, você está com essa atividade, tal. Beleza, ok. São itens para educação, para formação do caráter de uma criança. Mas às vezes a gente vai além. Você está ali, deitado no sofá, com preguiça de levantar. Filho, pega lá para mim, né, um copo de água. Pega lá para mim aquele... Quem nunca fez isso? Será que esse é um papel da criança? Às vezes a gente está transmitindo a ideia de que eu estou com preguiça, vai lá fazer por mim. Senhor Jesus. Vamos ao próximo. Resolução de conflito familiar. Todos esses itens, irmãos, eu estou passando de uma maneira bem geral, mas perceber que no dia a dia, esses itens influenciam na criação dos filhos e refletem neles aqui na salinha, aqui na vida da igreja. Olha, a resolução, como é que a família conversa sobre os conflitos, os filhos participam disso ou não, como a criança entende como lidar com um conflito. É claro que, dependendo das circunstâncias, não tem nem que falar do problema, não é isso. Mas tem outros que a gente pode ensinar o filho, olha, filho, eu sei que você quer, você me falou que você quer tal item, mas o papai e a mamãe não têm condições de comprar agora. Porque nós estamos resolvendo uma situação aqui, nós estamos pagando o carro, nós estamos pagando a casa, nós tivemos hoje um gasto muito grande. Então, são situações que a gente tem que resolver. E o filho perceber. E o próximo item, como a família reage ao fracasso do filho. Isso é um item muito importante. Às vezes a gente pensa que não, mas sutilmente, nesse item nós propagamos a ideia de que um fracasso pode ser banalizado. Né? Olha só, a criança, ela comete erro. E muitos erros. Porque faz parte. Nós, como adultos, erramos muito. Não falo só no errar como pessoa, mas nas questões espirituais, na nossa experiência com Deus, nós erramos muito. Mas como nós tratamos o erro dela? Às vezes a gente pega e faz o quê? Você não está vendo? Presta atenção! Quando às vezes não usam palavras mais fortes, né? Chamar de burro. O que é isso? O que a gente está ensinando para as crianças? Que ela fracassar, ela vai receber, vou usar uma expressão muito utilizada hoje, um bullying, né? Ela vai receber, vamos zombar dela. E aí quando ela vai para o mundo afora, ela tem essa impressão. É uma influência que formou o caráter da criança. E aí, isso afunda. Por quê? Ao invés de nós fazermos uma ajuda positiva, uma crítica positiva, né? Não, caiu. Vamos lá, você consegue levantar. Até mesmo na questão do fracasso, a gente pode não falar dessa maneira, mas nós podemos prejudicar o filho
Por exemplo, como eu falei, ele caiu. Não se machucou nem nada. O que a gente às vezes vai? Vai lá e levanta o filho. Vai atrás dele. Oh, meu coitadinho. Não, ensina ele. Vai lá. Você consegue levantar sozinho. Diante de uma queda, um fracasso, você está transmitindo um sentimento. Eu consigo levantar. Próximo item é a história familiar, em que nós já estamos caminhando para o final. Só passar aqui. Tem um contexto familiar. Às vezes uma família está com uma estabilidade financeira boa, outra não está. De repente ali há um divórcio na família, alguém faleceu recentemente. Então é apenas um histórico familiar que nós precisamos enxergar para quando nós formos analisar o contexto, o comportamento da criança, isso influencia. E aí, vamos para o próximo. Oh, Senhor Jesus. Acho que não sei se eu vou conseguir levar tudo, não. Erros na compreensão das influências formativas. Pode passar, vamos lá. Vamos acelerar um pouco aqui. Às vezes, irmãos, o que é um erro? Presumir que a criança, ela vai... é vítima indefesa das circunstâncias em que cresceu. Então você vai lá, olha, quem pensa que é assim, não, coitadinho, né? Poxa, as circunstâncias fizeram ela agir desse jeito. Ou então, às vezes a gente pode pensar que, então se eu fizer influenciar meu filho de uma maneira positiva, automaticamente vai ser um filho bom? Não necessariamente. Nós, de uma forma ou de outra, se a gente buscar parar para pensar, nós já vimos alguma atitude assim. Uma criança vai lá, ela até desfruta. Olha o cenário, ela desfruta do Senhor. Mas você percebe que, no fundo, o coração dela não está para as coisas do Senhor. É que muitas vezes o pai ou a mãe forçou a criança a agir. Eu já vi criança assim. Que eu olhava e falei, que a mãe está ali, fazia a leitura todo dia, chegava na reunião, desfrutava, impressionante. Mas quando chegou a adolescência, começou a mudar. Começou a achar-se dona de si. E a mãe já não tinha mais controle. E na fase adulta, como eu falei, já se comporta como um incrédulo. Mas onde é que errou? Não é uma questão apenas de achar que o comportamento aos nossos olhos adequado vai ser o suficiente. Precisamos tocar no coração. Dizer que a criança não é afetada por sua experiência na infância também está errado. Não, olha, não vai ser afetado, por mais que aconteça uma atitude do pai aqui, de mimar o filho, ele vai se reerguer e vai ter uma vida boa. Olha o que Provérbios fala, ele vai ter uma vida adequada. Não, olha o que Provérbios 29 e 21 fala. Se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. Então, irmãos, dizer que as circunstâncias ao que cresceu vai tão somente exclusivamente determinar a criança, não está certo. Mas dizer que ela não vai ser afetada, também não. O que nós precisamos perceber? Por um lado, vamos para o próximo slide. Por um lado, tem influências, tem itens práticos que formam o caráter da criança. Por outro, tem esse segundo ponto. Orientação em direção a Deus. Pode colocar o próximo?
A orientação da embarcação não é orientada pelo vento, mas pela posição da vela. Vai mais um. E o próximo? A orientação voltada para Deus é como o posicionamento da vela de navegação na vida de uma criança. Então, às vezes a gente pensa que, olha, bota a embarcação ali, tem vento, que vai. Mas não é assim. Precisa ajustar a vela. O que determina é a posição da vela. Da mesma forma, não é a gente, não, deixa o filho vai, né? Deus te abençoe. Não é assim. Precisamos posicionar o coração da criança focado no Senhor. O coração dela é como essa vela. Se a gente não posicionar adequadamente, não vai dar certo. Vamos lá no próximo. Como é que nós posicionamos? Pode? Mais um. É o temor do Senhor. Provérbios capítulo 9, versículos 7 a 10, fala a respeito do temor do Senhor. Inculcar, colocar o temor do Senhor nos nossos filhos. Irmãos e irmãs que estão no serviço de criança, precisa ter essa visão. Colocar nas crianças o temor ao Senhor. Nós não podemos servir de qualquer maneira. Precisamos ver que, olha, o temor do Senhor é que torna o filho sábio. E essa sabedoria que determina como ele responde à correção. Se ele vai ser um zombador ou ele vai ser um sábio. Próximo slide. Todo ser humano tem uma orientação em direção a Deus. Vai lá. Depois, se os irmãos quiserem, a gente disponibiliza esses slides, tá? Eu vou até correr um pouco aqui por causa do tempo, não vou ler esses versículos, mas os irmãos podem anotar também. Romanos 1, 18 e 19, mostra a respeito o que está nessa porção, a justiça, a verdade, justiça. Eu vou ler o texto aqui, fala: se os filhos correspondem a Deus pela fé, encontram realização em conhecê-lo e servi-lo. Se eles suprimem a verdade pela injustiça, adoram e servem a criação em vez ao Criador. As crianças, próximo, elas são adoradoras. Ou elas adoram a Deus, ou os ídolos. Isso é um ponto importante. Elas não são neutras. Elas reagem. Não podemos achar que uma criancinha que está ali, não entende isso. Não. O que o Senhor falou? Da boca dos pequeninos tiraste o perfeito louvor. Por isso nós precisamos infundir. Os hinos é um bom caminho. São um bom caminho para nós infundirmos esse sentimento nelas. Levá-las, elas adorarem ao Senhor. Porque elas vão adorar. Esse é o outro ponto. Elas vão adorar. Se é Deus, ou se são os ídolos. Tudo que não está relacionado a Deus, está relacionado com o mundo, os ídolos. Criar filhos não é apenas prover bons estímulos. Criar filhos não é apenas criar uma atmosfera construtiva no lar e uma interação positiva entre o filho e seus pais. Precisamos perceber a outra dimensão. A criança está interagindo com o Deus vivo. Ó Senhor Jesus! Então não podemos achar que, não, olha, se ela tiver um comportamento bonitinho, né, a família aqui, olha, toma uma interação, olha que lindo. Mas o coração da criança está sendo voltada para Deus? Irmão, se está sendo voltada, então tá maravilha, show de bola. Precisamos nos preocupar com o coração e perceber que a criança está interagindo com o Deus vivo. Nas salinhas, o que as crianças estão fazendo? Precisam interagir com o Senhor.
Então, isso o serviço nosso ao Senhor, se como pais no cuidar dos filhos, o serviço também é uma questão espiritual. Então, precisamos orar. Os irmãos e as irmãs que ao servir, precisam orar ao Senhor. Abençoa o serviço. Às vezes, irmãos, as crianças estão, e eu falo pelas minhas, são figuras. Os gêmeos, então, quando eles se unem, eu até falei essa semana, olha, é quase uma usina hidrelétrica de tanta energia. E eu não sei quem puxou, eu acho que é alguém que está lá atrás, que tem energia. Eles são assim, deixa durante o dia, a gente bota eles para dormir, às vezes não dorme, mas fica ligado. O Moisés já não aguenta, chega às 5 horas da tarde, já dorme. Dorme no chão, ele não aguenta, você não está dormindo. Mas os gêmeos vão até a noite. E aí? É fase também, né? Precisamos compreender as crianças. Precisamos olhar com o coração delas. Colocar nelas o Senhor, o temor do Senhor, né? Ó Senhor Jesus, e irmãos e irmãs, ter paciência. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele vai, nosso sentimento é levar nossos filhos a Deus. Estamos todos juntos nesse propósito, né? Então a questão não é se ela vai adorar, mas sempre é a quem ela vai adorar. Ela vai adorar. Ó Senhor Jesus. Próximo slide. Estou terminando, irmãos. Eu queria mostrar esse ponto aqui, que é um ponto importante, que é a importância da orientação em direção a Deus. Vimos que há itens que influenciam, que nós procuramos semear, condutas de comportamento nas crianças. Mas, por outro lado, o outro item é levar a criança a Deus. Posicionar a vela para o Senhor. Às vezes, no ambiente que a criança está, a influência formativa não foi boa. Mas por ter sido trabalhado nela, uma consagração ao Senhor supera aquele ambiente familiar. É isso que precisamos ver. A exemplo, José do Egito. Veja o panorama que estava na vida dele. Não é novidade para nós. Sua mãe falecera enquanto era jovem. Ele era o favorito do pai. Pode passar. Próximo. Seus sonhos inflamaram o ódio de seus irmãos. Foi traído pelos irmãos e vendido como escravo. Foi traído na casa de Potifar, apesar de sua honra e integridade. Foi preso. Na prisão, ele foi abandonado por aqueles a quem o ajudou. Então, o que nós vemos aqui? Eis uma pessoa que ela poderia ter sido amarga, poderia ter muito ressentimento no seu coração, porque a vida não foi favorável. As influências formativas que moldaram ele não foram boas. Mas esse foi o resultado final? Não. José, quando ele olhou para os irmãos, ele se compadeceu da situação. Isso está lá em Gênesis capítulo 50. Por quê? Por que essa reação foi diferente? Pelo que eu falei lá atrás, se a gente cresce que somente as circunstâncias moldam a vida de uma criança, o resultado seria uma pessoa problemática. Mas José, ele foi diferente. Por quê? Porque ele amava o Senhor. Ele encontrou a sua orientação não nas influências formativas de sua vida, mas no amor infalível e nas misericórdias da aliança com Deus. Então, a base do segundo item, a vela do seu coração voltada para o Senhor, foi primordial, sustentou ele, apesar das influências formativas na vida dele. E um outro exemplo, vamos lá, não sei se os irmãos conhecem, a serva da mulher de Naamã. Naamã estava com lepra,
era um oficial, e aí tinha uma jovem que servia, a mulher de Naamã, uma menina, que ela falou para a esposa e Naamã, falou, olha, tem um profeta em Israel que pode curá-lo. Falando aqui com as minhas palavras, né? Mas veja, irmãos, olha o contexto dessa serva, dessa menina. Soldados inimigos arrancaram lá do seu lar em Israel e a tomaram como uma serva do soldado arameu. E o outro item, ela era parte de um espólio, né? Que foi lá, a guerra vencemos, eu vou pegar aqui os objetos para mim. Então, tudo desfavorável. Mas mesmo diante dessa circunstância, por ela ter uma orientação, a vela dela voltada para o Senhor, ela ainda pôde mostrar para aquela família que, olha, tem o poder de Deus que pode curar a sua vida. Ela poderia ter feito o quê? Morra. Eu estou nessa situação aqui, preso, tá, Naamã? Então agora se vire. E foi assim que ela agiu? Não. Então, veja, irmãos, como é importante. Há mais do que influências formativas moldando o caráter de uma pessoa. Então, vamos lá. Para concluir, o que nós vemos? Criar os filhos nesta direção. Preocupar-se em como estruturar influências informativas da vida que estão sob o nosso controle. Que é aquilo que está na nossa esfera. Não vou fazer algo além do que eu posso. Na minha experiência familiar. E o segundo ponto é pastorear ativamente o coração dos seus filhos, dando orientação em direção a Deus. Então esses dois itens são importantes. Mas claro, o que manda é a vela, é o coração da criança voltada para o Senhor. Então quando nós olharmos para os nossos filhos, ó Senhor Jesus, não vamos apenas olhar o comportamento impróprio, e apenas ajustar. Vamos procurar identificar o que está no coração dele. Ao olhar para as crianças nas salinhas, não vamos apenas agir de qualquer maneira. Ora ao Senhor, Senhor, como eu posso tocar no coração dessa criança? Isso é sério, irmãos. Porque nossos filhos, nossas crianças, elas são o futuro da vida da igreja. Se nós cuidarmos hoje, nós vamos ter esse reflexo no futuro. Amém? Então, por fim, o versículo. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. Na versão de Charles Spurgeon, que foi um irmão do passado, um evangelista, ele pegou e esse versículo escreveu da seguinte maneira. Esse mesmo versículo. Instrui o seu filho no caminho que agora você sabe que deveria ter seguido. Então, aquilo que aconteceu conosco, a gente pode agora ajustar. Vou fazer diferente com ele. Não pegue, dependendo assim, ou julgar o que aconteceu na sua vida, lá na família, influências que você recebeu. Agora, na verdade, pegue com o aprendizado, instrui o seu filho no caminho que agora você sabe que deveria ter seguido. Amém? Senhor Jesus, vamos ficar de pé? Vamos orar, vamos finalizar. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Nós não somos pessoas adequadas para conduzir nossos filhos. Senhor, nossa oração é: ensina-nos a cuidar dos nossos filhos. Senhor, ensina-nos a conduzir as crianças no ministério bíblico infantil. Ó Senhor Jesus, Senhor, precisamos de Ti. Queremos tocar no coração delas. Queremos, Senhor, não apenas olhar
o comportamento que está à nossa frente, mas, Senhor, de fato, aprofundar-nos. Senhor, olharmos o coração. Senhor, orarmos, Senhor, para tocar o coração delas. Senhor Jesus, pedimos a Ti, Senhor, trabalha no coração dos nossos filhos. Nos dê discernimento no nosso dia a dia, na nossa casa. Seja com a nossa boca, seja com a nossa mente, Senhor, porque nossos filhos, eles são Teus. Queremos conduzi-los à glória. Senhor, precisamos de Ti. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, pode sentar que os irmãos vão conduzir. Mas perdoe pela extensão do horário. Tá? E que os irmãos possam ter esse sentimento. Perceber quão importante nós conduzir nossos filhos ao Senhor. E também que o Ministério Bíblico Infantil tem um papel fundamental nas nossas crianças. Por isso, nós precisamos nos consagrar, servir no MBI. Cooperar com essas influências. E por essa razão, o MBI agora, ele tem a cooperação não só das irmãs, os irmãos também foram colocados no fogo. Aleluia! Nós vamos servir também, já fomos escalados. Graças ao Senhor, vamos dar a nossa participação também. Amém. Jesus é o Senhor. Vai para os avisos direto? Você que sabe? Acho que, de repente, abrir